Capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus se apresentaram para acusar Paulo. Pediam com insistência, movidos contra Paulo, o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matar Paulo durante a viagem. Festo, porém, respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vocês estiverem habilitados, desçam comigo a Cesareia. E se alguma coisa existe de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias e foi para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham ido de Jerusalém o rodearam, apresentando muitas e graves acusações que, no entanto, não conseguiam provar. Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Querendo agradar aos judeus, Festo disse a Paulo: você quer subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como Vossa Excelência perfeitamente reconhece. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com o seu conselho e disse: você apelou para César, então irá a César. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus trouxeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu respondi a eles que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Ordenei então que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Agripa disse então a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e foram à sala de audiências junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. Festo deu uma ordem e Paulo foi introduzido. Então Festo disse: rei Agripa e cidadãos aqui presentes, vocês estão vendo aqui o homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, exigindo que ele não deve continuar vivo. No entanto, eu verifiquei que ele não fez nada que mereça a morte, mas como ele mesmo apelou para César, decidi enviá-lo. Acontece que nada tenho de concreto sobre ele para escrever ao soberano. Por isso, eu o faço comparecer diante de vocês, principalmente diante de Vossa Excelência, rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, eu tenha o que escrever. Com efeito, pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra ele. Capítulo 26. Agripa dirigiu-se a Paulo: você tem a permissão de falar em sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de poder, em sua presença, defender-me de todas as coisas de que os judeus me acusam. Ainda mais que o Senhor está a par dos costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço-lhe que me escute com paciência. Todos os judeus sabem como foi a minha vida desde a minha juventude,
no meio do meu povo e em Jerusalém, desde o início. Eles me conhecem de longa data e, se quiserem, podem testemunhar que vivi como fariseu, conforme a seita mais rígida de nossa religião. E hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais e que as nossas 12 tribos esperam conseguir, servindo a Deus dia e noite com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês acham tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus, o Nazareu. E foi isso que eu fiz em Jerusalém. Prendi muitos cristãos com autorização dos chefes dos sacerdotes e dei o meu voto para que fossem condenados à morte. Em todas as sinagogas eu procurava obrigá-los a blasfemar por meio de torturas, e no auge do furor eu os caçava até em cidades estrangeiras. Com essa intenção, eu estava indo a Damasco, com autorização e a mando dos chefes dos sacerdotes. Ó Rei, eu estava a caminho, quando aí, pelo meio-dia, vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É difícil você teimar contra o ferrão. Eu respondi: Quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas agora levante-se e fique de pé. O motivo pelo qual apareci a você é este: eu o constituí para ser servo e testemunha desta visão, na qual você me viu, e também de outras visões, nas quais eu aparecerei a você. Eu vou livrá-lo deste povo e dos pagãos, aos quais eu o envio, para que você abra os olhos deles, e assim se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Desse modo, pela fé em mim, eles receberão o perdão dos pecados e a herança entre os santificados. E eu, Rei Agripa, não me rebelei contra essa visão celeste. Ao contrário, vivendo da maneira que corresponde a essa conversão, eu anunciei o arrependimento e a conversão a Deus, primeiro aos habitantes de Damasco, aos de Jerusalém e de toda a Judéia, e depois aos pagãos. É por isso que os judeus me agarraram e tentaram matar-me. Mas, com a proteção de Deus, eu continuo até hoje dando testemunho diante de pequenos e grandes. Não prego nada mais do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, isto é, que o Messias devia sofrer e que, ressuscitado por primeiro dentre os mortos, ele devia anunciar a luz ao povo e aos pagãos. Paulo estava assim falando em sua defesa, quando Festo o interrompeu em alta voz. Você está ficando louco, Paulo. Todo esse seu saber o está levando à loucura. Mas Paulo respondeu: Não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei, a quem estou me dirigindo com toda a coragem, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, porque essas coisas não aconteceram num lugar distante. Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que acredita. Então Agripa disse a Paulo: Ainda um pouco e você vai me convencer a tornar-me cristão. Paulo respondeu: Ainda um pouco ou ainda muito. Tomara que Deus fizesse não somente o senhor, mas todos os que me escutam hoje, tornar-se como eu, mas sem essas correntes. O rei se levantou, e com ele o governador, Berenice, e todos os que tomavam parte na sessão. Enquanto saíam, conversavam e diziam: Um homem como esse não pode ter feito nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: Esse homem bem que podia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Capítulo 27. Quando foi decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio que ia partir para as costas da Ásia e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade,
Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Partindo daí, navegamos rente à ilha de Chipre, pois os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, depois de 15 dias desembarcamos em Mira, na Lícia. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos transferiu para ele. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Quinido. Como o vento era contrário, navegamos rente à ilha de Creta, junto ao Cabo Salmone. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazaia. Transcorrido muito tempo, a viagem estava se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado. Então Paulo advertiu: Amigos, vejo que a viagem está a ponto de acabar, com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que em Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se devia partir daí e tentar chegar até Fênix. Este é um porto de Creta, ao abrigo dos ventos noroeste e sudoeste. Aí poderiam passar o inverno. Quando o vento sul começou a soprar levemente, eles pensaram que poderiam realizar o que haviam projetado. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou-se do lado da ilha um furacão chamado Euroaquilão. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos sem direção. Passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram os recursos de emergência, amarrando o navio com cordas de segurança. Contudo, temendo encalhar em Sirte, soltaram a âncora e continuaram sem direção. No dia seguinte, batidos furiosamente pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar até o equipamento do navio. Por vários dias, não vimos nem o sol nem as estrelas, e a tempestade continuava a bater fortemente. Por fim, perdemos toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se vocês tivessem me escutado e não tivessem saído de Creta, teríamos evitado este perigo e este prejuízo. Apesar disso, aconselho que vocês sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. Só perderão o navio. Esta noite me apareceu um anjo do Deus ao qual pertenço e a quem adoro. O anjo me disse: Não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César, e Deus concede a você a vida de todos os seus companheiros de viagem. Portanto, coragem, amigos. Confio em Deus que as coisas acontecerão como me foi dito. Entretanto, devemos ser arremessados em alguma ilha. Já fazia 14 noites que éramos julgados de um lado para outro no mar Adriático, quando aí pela meia-noite os marinheiros viram sinal de terra. Então lançaram a sonda e deu 36 metros de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram de novo a sonda e deu 27 metros. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente que o dia surgisse. Entretanto, os marinheiros tentavam fugir do navio. Com o pretexto de jogar âncoras do lado dianteiro, já estavam descendo o bote ao mar. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se eles não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram que ele caísse no mar. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia que todos comessem. E dizia: Já faz 14 dias que vocês estão esperando, em jejum, sem comer nada. Aconselho que se alimentem, porque é necessário para a saúde, pois não vai se perder nenhum cabelo da cabeça de vocês. Dizendo isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, o partiu e começou a comer. Então eles se reanimaram e também se alimentaram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comerem com fartura, jogaram o trigo ao mar, aliviando assim o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, conversaram para ver se poderiam conduzir o navio até lá. Soltaram as âncoras, deixando o navio ao movimento do mar.
Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, levantaram a vela da frente e dirigiram o navio para a praia. Mas o navio foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira, atolada, ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Mas o oficial romano, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim todos chegaram à terra sãos e salvos. Capítulo 28. Estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós ao redor de uma grande fogueira que tinham aceso, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo recolhera um feixe de lenha seca e a jogava na fogueira. Então uma cobra, fugindo do calor, saiu e se prendeu na mão de Paulo. Vendo a cobra dependurada em sua mão, os nativos disseram: "Este homem certamente é um assassino. Escapou do naufrágio, mas a justiça divina não o deixa viver." Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Os nativos ficaram na expectativa de que ele inchasse e caísse morto de repente. Depois de esperarem por um bom tempo e vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto desse lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, que se chamava Públio. Ele nos recebeu com gentileza e nos hospedou por 3 dias. O pai dele estava com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo, rezou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os doentes da ilha começaram a ir ao encontro de Paulo e eram curados. Demonstraram então muitos sinais de estima e, quando estávamos de partida, levaram para o navio tudo o que precisávamos. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que passara o inverno na ilha e que tinha os Dióscuros como emblema. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Em seguida, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Putéoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles 7 dias. Em seguida fomos para Roma. Os irmãos de Roma, que tiveram notícia de nossas peripécias, foram receber-nos no Foro Ápio e nas 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, sob a vigilância de um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou: "Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue nas mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver vocês e para lhes falar, pois estou carregando esta corrente justamente por causa da esperança de Israel." Então eles disseram a Paulo: "Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia falando sobre você, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra você. No entanto, gostaríamos de ouvir de sua própria boca o que você pensa, pois sabemos que essa sua seita está encontrando oposição em toda parte." Então marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus e procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Houve assim discordância entre eles. Enquanto iam saindo, Paulo só disse uma coisa: "Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados de vocês por meio do profeta Isaías. Vá ter com esse povo e diga-lhe: vocês vão escutar bem, mas não compreenderão. Vocês vão olhar bem, mas não verão. O coração desse povo está embotado.
Ouviram mal com os ouvidos e taparam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam, e eu não os cure. Pois então fiquem sabendo vocês, esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles a escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada, vivendo às custas do seu próprio trabalho. Recebia a todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo.